Uma força avassaladora arremessou Jaehyun para trás. Sangue fresco jorrou, tingindo seus cabelos brancos de vermelho e espalhando-se por todo o seu corpo ferido. No instante em que sua consciência vacilava, um sorriso amargo, sarcasticamente extremo, surgiu nos lábios ensanguentados de Jaehyun. Ele grunhiu em seu último suspiro, um juramento gravado em seu coração com dor e traição. Se nesta vida eu confiar em alguém novamente, então eu serei um cão. Embora seu corpo estivesse no limite, seus olhos ainda brilhavam terrivelmente, refletindo o ódio e uma determinação fria recém-forjada do inferno. Um brilho azul gélido cintilou nos olhos de Sirri, oculto atrás de seus dedos longos e finos. Sua voz ressoou, firme e cruel, uma ordem inescapável. Mate-o! Ao receber a ordem, o guerreiro mascarado soltou um rugido selvagem. Seus músculos se contraíram ao erguer o machado de pedra colossal. Uma força incrível foi concentrada no golpe, mirando diretamente no homem subjugado no chão. A lâmina do machado rasgou o ar, carregando um poder capaz de esmagar tudo. O guerreiro rangeu os dentes, depositando todo o seu peso para cravar a arma, determinado a eliminar o oponente com um único golpe. Mas, no instante em que a lâmina estava prestes a atingir, uma figura surgiu inesperadamente, rápida como um raio. Uma mão surgiu, agarrando firmemente o pulso do guerreiro, interrompendo o ataque mortal. Um estalo horripilante ecoou quando a força terrível do golpe foi completamente dominada por uma resistência inimaginável. Todo o corpo do homem de cabelos brancos recém-chegado estava envolto em uma aura azul mística. Ele facilmente deteve o golpe devastador, enquanto o guerreiro apenas podia ficar atônito, surpreso com a intervenção repentina e a força extraordinária do estranho. O grupo de guerreiros de armadura dourada gritou de alegria ao reconhecer a figura familiar. O líder, com sua barba espessa, exclamou alegremente: Jaehyun! No entanto, a alegria cessou abruptamente quando um soldado de armadura verde gritou: É Hyrcan, peguem-no, se todos nós atacarmos juntos! Em resposta ao chamado audacioso, Jaehyun permaneceu imóvel, o capuz escondendo metade de seu rosto. Uma aura azul brilhante emanava de todo o seu corpo e seus olhos brilhavam friamente, sem qualquer emoção. Ele não vacilou diante da multidão que avançava furiosamente em sua direção. Num piscar de olhos, Jaehyun desapareceu de sua posição original. Ele mergulhou no meio da formação inimiga como uma tempestade, sua espada traçando golpes cruéis e rápidos como um raio. Um raio de luz azul passou, deixando para trás corpos caindo no chão coberto de folhas secas. Quando a tempestade terminou, Jaehyun estava de pé no meio do campo de batalha caótico. Ele olhou para os derrotados a seus pés, sua voz fria e irônica ecoando no espaço silencioso. Vocês acharam que atacar juntos faria alguma diferença? No ar, em meio a partículas de poeira suspensas, Hyrcan ergueu a cabeça, um sorriso arrogante surgindo em seu rosto manchado de sangue. Ele declarou friamente: Vocês não podem me vencer. No entanto, seus companheiros de equipe estavam cabisbaixos, com arrependimento evidente. Um deles, aparentemente o líder, olhou para Hyrcan com olhos cheios de culpa, gaguejando: Eu sinto muito, Jaehyun. A culpa é toda nossa. Nós não esperávamos que aqueles bastardos estivessem emboscando aqui. A presunção no rosto de Hyrcan desapareceu repentinamente. Ele franziu levemente a testa, apertando o punho da espada atrás de suas costas. Ele falou, com uma voz um tanto irritada: Não, pelo que vocês estão se desculpando? Sem dizer mais nada, ele estendeu a mão em direção ao companheiro de equipe ajoelhado no chão, sem hesitar. Um brilho verde suave emanou da palma de sua mão, envolvendo o espaço à sua frente. O homem olhou para cima atordoado, encontrando o olhar firme de Hyrcan. Eu estou bem, levante-se. Jaehyun! Jaehyun! A voz do homem de armadura dourada tremia, tentando implorar desesperadamente. Na verdade, não foi nossa culpa, certo? Na mente de Hyrcan, as palavras cruéis do passado ecoavam como facas. Culpe aquele perdedor que sempre fica para trás. É por causa da falta de habilidade dela, não é, seu idiota? A fúria explodiu nos olhos azuis dele. Hyrcan cerrou os dentes, o olhar furioso encontrando o sorriso presunçoso de Sirri. Sentada majestosamente no trono, ela falou friamente, com sarcasmo: Que amizade comovente! Por que vocês estão tão sentimentais? Mesmo que o lixo se junte, não vai dar em nada. Passos firmes ressoaram. Sirri e sua comitiva avançaram friamente.
Em meio a um espaço verde onírico, Sirri permanecia ali com uma aura de confiança orgulhosa, seus longos cabelos negros dançando suavemente ao vento. Seus olhos azuis penetrantes fixavam o horizonte, um sorriso sutil, porém condescendente, curvando seus lábios. Em frente a ela, Hyrcan apenas soltou uma risada de escárnio. Quem é que sempre range os dentes e avança depois de ser derrotado repetidas vezes por um lixo? Seu tom era carregado de zombaria, um sorriso gélido gravado em seu rosto anguloso. O sorriso nos lábios de Sirri congelou instantaneamente, substituído por uma expressão de choque misturada com uma fúria crescente. Seus olhos faiscaram e ela rosnou um aviso. Cuidado com sua boca, não vá se arrepender e chorar depois. Arrepender? Hyrcan repetiu suas palavras, com uma expressão de deleite como se tivesse ouvido uma piada incrivelmente engraçada. Sem dizer mais nada, Jae-yoon lentamente ergueu sua mão esquerda e um clique seco ressoou quando ele ativou o relógio de alta tecnologia em seu pulso. A face do relógio brilhou, exibindo a mensagem Slot On. Imediatamente, uma torrente de energia azul brilhante, como fluxos de dados digitais, jorrou do dispositivo, envolvendo o braço e todo o corpo de Hyrcan em um halo de poder. A atmosfera ao redor tornou-se tensa ao extremo, sinalizando uma batalha inevitável. Blocos de dados azuis cintilavam e se dissipavam ao redor da figura de Hyrcan. Ele permanecia ali, a katana firmemente em sua mão, a máscara cobrindo a metade superior de seu rosto, mas não escondendo seu sorriso presunçoso. Essa é uma sensação que apenas fracotes como você conhecem, zombou ele, seus olhos frios fixos em seu oponente. Ao ouvir a provocação, o rosto de Sirré ficou vermelho de raiva. Ela rangeu os dentes, suas mãos apertando o colarinho como para conter a fúria que ardia dentro dela. Seu bastardo arrogante! Matem-no! Ela gritou, sua voz rouca de raiva. Em resposta à ordem cheia de ódio, Hyrcan apenas caiu na gargalhada, cheio de arrogância. Me matar? Você nunca aprende, não é? Você nunca poderá me matar! Suas palavras foram abruptamente interrompidas. Um raio vermelho flamejante rasgou o ar, cortando diretamente o peito de Hyrcan. Sangue fresco espirrou por toda parte. O sorriso confiante em seus lábios congelou, substituído por olhos arregalados em choque e descrença. Hã? Uma sensação de pavor invadiu Hyrcan quando figuras desconhecidas surgiram repentinamente diante dele. O quê? Antes que pudesse se recompor, uma dor lancinante e fria o atravessou pelas costas. Hyrcan cambaleou, tossindo um bocado de sangue. Seus olhos se arregalaram em horror e incredulidade. Uma adaga afiada, manchada com o sangue de um companheiro, havia perfurado seu corpo. Sons estridentes de Jing ecoaram repetidamente, enquanto uma série de janelas de notificação vermelhas apareciam diante de seus olhos, HP diminuindo rapidamente, movimento restrito. O corpo de Hyrcan começou a se desfazer em fluxos de dados azuis e ele desabou no chão úmido. O que está acontecendo? Kof! Ele sussurrou com dificuldade, tentando olhar para quem o havia atacado. De cima, uma voz familiar ressoou, fria e distante. Desculpe por ter te enganado, Jaehyun. Todos nós temos que ganhar a vida. Não me culpe por isso. O quê? A explicação cruel foi como uma marretada na mente de Hyrcan. Ele jazia ali, suando frio, seus olhos cheios de completa confusão diante da traição flagrante. No silêncio da floresta, uma risada sarcástica, seca e amarga escapou de sua garganta. Pfft! Ha! Em meio à floresta verdejante, a risada horripilante e estrondosa de Sirri ecoava. Ela abraçava a barriga, jogando a cabeça para trás em uma gargalhada triunfante, os longos cabelos negros balançando a cada vibração do corpo. Aos seus pés, Hyrcan jazia estirado no chão úmido, os olhos arregalados em perplexidade, incrédulo com a cena diante de si. Sirri deu um passo firme em direção a Hyrcan, o salto de seu sapato pressionando levemente a camada de folhas úmidas. Ela cobriu levemente a boca, os olhos se curvando em uma lua crescente cheia de escárnio. Nossa, você é realmente um tolo, sua voz soou, doce mas afiada como uma faca. Você se deixou levar por essa ilusão ridícula de amizade, como se fosse importante diante do dinheiro?
O ar ao redor ficou repentinamente silencioso, restando apenas minúsculas partículas brilhantes flutuando no espaço. Sirri se inclinou, seus cabelos negros e sedosos caindo perto do rosto atônito de Hirkan. Sua voz tornou-se fria, sem qualquer vestígio de calor. Hirkan, eu vou te tirar deste jogo. Se eu continuar te matando assim cada vez que você fizer login, nem você conseguirá progredir. Ela acariciou suavemente uma mecha de cabelo. Seus olhos azuis brilharam com um lampejo cruel sob a luz fraca da floresta. Um sorriso presunçoso de canto surgiu em seus lábios, prenunciando uma sentença irrevogável. A respiração de Hirkan tornou-se pesada, cada lufada de ar exausta escapando enquanto ele desabava na grama úmida. De cima, a voz de Sirri ressoou, fria e condescendente. Ah, é mesmo. Você é um jogador de Warlord em tempo integral, não é? Ela zombou. Não foi você quem disse que era um lixo inútil sem nada além desse jogo? Que pena pra você. Um sorriso distorcido e cruel floresceu nos lábios de Sirri, seus olhos brilhando com insanidade ao proferir a última frase. Você voltou a ser lixo. Cada palavra era como uma facada na autoestima de Hirkan. Suas mãos se agarraram à terra, todo o seu corpo tremendo de fúria. Droga! Hirkan rugiu em desespero. Calha a boca! Com o último de sua força, ele se levantou, investindo para frente com uma fúria insana. Mas a resposta ao seu ataque desesperado foi apenas um som agudo, rasgando o ar. Um grito agonizante ecoou, seguido por um jato de sangue carmesim que espirrou, tingindo uma grande área de vermelho. Uma dor lancinante e repentina atravessou as costas de Hirkan. Seus olhos se arregalaram em terror, e respingos de sangue fresco obscureceram sua visão. Próximo, Sirri permanecia imóvel, uma expressão de surpresa passando por seu belo rosto. Ó céus, ela murmurou, seu tom casual, como se tivesse testemunhado um pequeno incidente. A lâmina fria se aprofundou, e Hirkan cambaleou, sua respiração falhando. Ele estava sendo segurado por seus próprios companheiros, uma adaga cravada em seu corpo. À medida que suas forças diminuíam, Hirkan viu Sirri cair lentamente na grama, um sorriso satisfeito florescendo em seus lábios. Obrigada a todos, ela sussurrou. Sangue começou a escorrer do canto da boca de Hirkan. Ele olhou para aqueles que um dia foram seus irmãos de armas, seus olhos cheios de confusão e incredulidade. Vocês... Por quê? Vocês sabem o quanto eu sacrifiquei pela nossa guilda. O homem que o segurava, o que desferiu o golpe mortal, inclinou-se para baixo, olhando-o com desdém. Ele chamou seu nome verdadeiro com uma crueldade implacável. Jae-Yoon, morra de uma vez. Estão nos pagando centenas de milhões para tirar sua vida. O que mais você esperava que fizéssemos? Aquelas palavras venenosas doeram mais do que a ferida física. O corpo de Hirkan estremeceu, não com o frio da morte iminente, mas com o fogo da fúria da traição. Só por dinheiro, ele grunhiu, sangue jorrando com suas palavras. Vocês têm ideia de tudo o que eu fiz por vocês? Sangue fresco escorreu dos cantos da boca de Hirkan enquanto ele desabava, seus olhos cheios de ressentimento e desespero. Seu último suspiro no mundo virtual tornou-se um grunhido agonizante, ecoando contra o céu tingido de rosa do crepúsculo. Você não disse que éramos família? Merda! Do alto, Sirri olhou para ele com uma expressão fria e serena, um sorriso tênue e quase apático curvando seus lábios. Ao lado dela, outro homem sorria grotescamente, seus olhos brilhando com um prazer doentio ao testemunhar a queda de Hirkan. Merda! A última maldição ainda ressoava em sua mente, enquanto sua consciência desaparecia na escuridão sem fim. O mundo virtual se estilhaçou. Diante dele havia apenas uma tela preta, rasgada por notificações de sistema vermelhas e brilhantes, piscando incessantemente. Morto. Aviso. As linhas de texto continuavam a aparecer, implacáveis e frias. Finalmente, uma notificação gigantesca apareceu, pregada em sua retina. Aviso, você morreu. Punição, impossibilidade de fazer login por 48 horas. Os olhos de Hirkan se arregalaram, o horror refletindo a luz vermelha brilhante da derrota. Um som agudo de whoosh ecoou. O mundo real retornou repentina e violentamente. An Jae-Yan se sentou bruscamente em sua máquina de login, o capacete ainda em sua cabeça. Ele respirava com dificuldade, seu peito subindo e descendo furiosamente, enquanto ele tentava engolir cada lufada de ar no quarto escuro e desordenado. Na escuridão do desespero, Jae-Yoon curvou a cabeça, o peso do fracasso oprimindo.
Eu perdi tudo. Tudo começou com Warlord. Este jogo de realidade virtual operado por IA tornou-se um fenômeno global, atraindo milhões de jogadores. Raids espetaculares, como a de um dragão vermelho gigante rugindo em um mar de fogo, eram transmitidos ao vivo para dezenas de milhares de espectadores, que não hesitavam em doar somas enormes para demonstrar sua admiração. Era um mundo onde fortunas inimagináveis podiam ser feitas, e era a única coisa que eu fazia bem. Na vida real, eu era apenas um inútil, mas em Warlord, como Harkan, eu era uma pessoa completamente diferente. Sob a luz fraca da floresta, o sangue do monstro recém-abatido ainda escorria pela minha espada. Um homem de armadura com um sorriso amigável e um rabo de cavalo aproximou-se. Ele exclamou, boquiaberto: "Uau, que nível você é! Suas habilidades de jogo são incríveis! Você gostaria de formar um clã comigo?" Ele estendeu a mão, um convite sincero. Aquele aperto de mão era uma prova de reconhecimento. Era o único lugar a que eu realmente pertencia. Costumava ser. Lágrimas escorriam pelas bochechas enquanto memórias amargas o invadiam. Os dentes de Jae-han rangiam com força. Eu os perdoo. O sussurro do passado ecoava, uma promessa de auto-engano. Ele costumava pegar o casaco apressadamente, enfiar os pés nos chinelos e sair correndo na escuridão da noite, deixando para trás rostos em pânico, braços desesperados tentando alcançá-lo. Naquela época, ele escolheu partir. Mas agora, tudo o que resta em seu coração é uma raiva fervente. Eu vou encontrá-los e matar todos eles. Naquele exato momento, o telefone em sua mão vibrou freneticamente. A tela acendeu com a mensagem "Dong-su está ligando". Jae-han olhou fixamente para ele, perguntas amargas girando em sua mente. Afinal, por que tive que suportar todas essas dificuldades só para que aqueles bastardos pudessem viver uma vida boa sem mim? Ele andava sem rumo, sem perceber que o sinal para pedestres havia mudado para vermelho. O som horrendo de pneus cantando no asfalto soou bem perto. Um caminhão estava vindo em sua direção em alta velocidade. No último momento, quando os faróis ofuscantes o engoliram, o rosto de Jae-han se contorceu de dor e desespero extremo. Lágrimas continuavam a cair. Droga, se eu soubesse que tudo acabaria assim. Se ao menos eu não tivesse me importado com ninguém desde o início. Um estrondo terrível irrompeu, rasgando o silêncio da noite. O som estridente de metal colidindo e ossos quebrando ecoou no ar. O corpo de Jae-han foi arremessado ao ar como um fantoche sem cordas, antes de cair com um baque no asfalto frio. Sangue fresco jorrou imediatamente, tingindo uma área da estrada de vermelho, manchando as faixas brancas da faixa de pedestres. Em meio ao lixo espalhado, Jae-han jazia imóvel, gritos desesperados de transeuntes ecoando à distância. A consciência dele afundava lentamente na escuridão, a respiração tornando-se irregular e pesada. Ao lado dele, o telefone quebrado repetia uma voz automática e fria. "O número que você discou está temporariamente fora de área. Por favor, tente mais tarde." Droga! Jae-han gemeu em sua mente, o gosto metálico do sangue enchendo sua boca. De tudo, tinha que ser um caminhão de lixo. Não, eu não posso morrer agora. Aquele bastardo traidor. Debaixo de uma poça de sangue, a consciência de Jae-hun desvanecia-se gradualmente. Ele ergueu os olhos turvos para o homem que estava sobre ele. O homem, com uma expressão feroz, gritou freneticamente: "Morra de uma vez! Ofereceram centenas de milhões só para te matar. Achas que faríamos outra coisa?" O ódio explodiu no coração de Jae-hun ao pensar naquele bastardo que o traiu. Logo depois, a imagem do sorriso malicioso e satisfeito de Si reapareceu, assombrando sua mente. No último instante, quando a vida lhe escapava, um juramento solene foi gravado na alma de Jae-hun. "Eu preciso me vingar de todos eles da maneira mais cruel." Sua consciência mergulhou em uma escuridão sem fim e então foi repentinamente rasgada por um raio de luz azul estranha. Em meio ao espaço etéreo, linhas de texto eletrônico começaram a aparecer. "Conectando. Autenticando o usuário." Uma janela de notificação surgiu repentinamente diante dele. "Bem-vindo, nome de usuário, Harkan." Jae-hun abriu lentamente os olhos, seus olhos azuis brilhando com total perplexidade e confusão. O ódio... Ding! Ressoou secamente. Uma janela de sistema azul e fria aparecendo diante de seus olhos. "Guia concluído. Sobreviva ao mestre do labirinto, Minotauro."
Logo após o anúncio, um monstro colossal com corpo humano e cabeça de touro surgiu, seus olhos vermelhos brilhando com uma luz mortal na escuridão do labirinto. Aos pés do monstro, corpos jaziam espalhados em poças de sangue. Sua sombra gigantesca pairava sobre a cena horripilante, um poder opressor que sufocava. Jae-young ficou atônito, sua mente em branco. Uma missão de guia? Que diabos? Ele pensou, seus olhos se arregalando incrédulos com o que estava acontecendo. Ei, novato! Uma voz áspera ressoou, interrompendo o fluxo de pensamentos de Jae-young. Um homem de aparência experiente, brandindo uma espada, gritou furiosamente. Pare de ficar aí parado, recomponha-se! Você viu o anúncio, não viu? Temos que derrubar aquele monstro! Em resposta ao desafio, um rugido ensurdecedor do Minotauro sacudiu o espaço. O monstro bufava, exalando ar quente. No salão em ruínas, apenas os três ficaram de frente para ele. O homem que gritou avaliou a situação e disse: "Parece que não podemos derrubar esse monstro sozinhos. Talvez nós três tenhamos que atacar juntos." Seus olhos se voltaram para Jae-young, sua voz ordenando decisivamente: "Você aguente um pouco." Na escuridão úmida de uma caverna, Jae-young encostou-se à parede rochosa fria, a mente em turbilhão. Ele murmurou para si mesmo: o chefe guia, o Minotauro, não foi removido há 5 anos por causa da dificuldade? Sua fala fez com que um homem do grupo olhasse para trás com uma expressão confusa. 5 anos atrás? Do que você está falando? Warlord só foi lançado há 10 meses. Essa informação soou como um trovão, deixando Jae-young completamente perplexo. Seu rosto estava sem expressão, sua mente vazia. 10 meses atrás? Enquanto Jae-young ainda tentava assimilar essa verdade inacreditável, seus companheiros de equipe começaram a olhá-lo com desconfiança. Ele lentamente se levantou, murmurando como se estivesse tentando se acalmar. Ah, então é isso. Apenas 10 meses. O homem anterior, impaciente, começou a dar ordens. Ok, foquem aqui. Quando eu der o sinal, você avança aí. Mas ele não conseguiu terminar a frase antes que uma sombra passasse. Jae-young de repente avançou, sem aviso prévio. O som de seus passos apressados ecoou na caverna. Onde você está indo? O homem gritou surpreso. Deixando para trás seus companheiros de equipe atordoados, Jae-young correu sozinho, seus passos firmes sobre a pedra fria, deixando para trás choque e uma grande interrogação para todos. No meio do calabouço em ruínas, 2 guardas estavam parados no portão, horrorizados com a cena diante deles. Um deles não conseguiu se conter e gritou desesperadamente: "Ei, você está louco!" Apesar do aviso, Jae-young não hesitou. Ele avançou, seu corpo como uma flecha rasgando o ar pesado, direto para o monstro gigante. Os olhos vermelhos da besta imediatamente se fixaram na pequena figura que se aproximava. Rugindo furiosamente, grunhiu, o som sacudindo o chão. "Você vai morrer!" Ela brandiu seu punho enorme, do tamanho de uma rocha, e o lançou diretamente na direção de Jae-young com uma força destrutiva. O soco cortou o ar, carregando consigo uma aura vermelha e mortal. Mas no momento em que o punho estava prestes a esmagá-lo, Jae-young simplesmente levantou o braço para se defender. Um som terrível ressoou. Seus olhos brilharam com um raio azul gélido ao bloquear facilmente o ataque devastador. No ponto de impacto, uma aura azul brilhante explodiu poderosamente, superando completamente o poder vermelho ardente do monstro. Uma torrente de energia azul brilhante surgiu, rasgando o espaço num golpe preciso e brutal. Com um olhar gélido e concentração intensa, Jae-young desferiu um único ataque. A lâmina de luz cortou o corpo do monstro com facilidade, o sangue fresco jorrando, tingindo de vermelho uma extensão de terra escura e rochosa. Num último rugido agonizante, o corpo colossal da criatura foi cortado ao meio e desabou pesadamente no chão com um estrondo, pondo fim à sua existência instantaneamente. Testemunhando a cena à distância, 2 homens ficaram paralisados. Um deles, com uma expressão de choque absoluto, gaguejou: "O quê? Aquele cara acabou de derrubar aquele monstro com um único golpe?" O seu companheiro ao lado apenas lançou-lhe um olhar, um sorriso enigmático e enviesado a adornar o seu rosto, como se já tivesse previsto este resultado. Em meio a um espaço desolado e frio, uma voz inesperada ressoou, quebrando o silêncio pesado. Jae-young, com o rosto manchado de sangue, virou-se levemente assustado. À sua frente, um homem com o cabelo preto bem amarrado sorria, estendendo a mão com um ar amigável. "Eu não costumo dizer coisas assim, mas você tem um talento de verdade. Você gostaria de se juntar à nossa organização?"
O convite e a imagem da mão estendida eram como uma chave cruel, abrindo as portas de memórias dolorosas que Jae-yoon havia tentado enterrar. A imagem de uma pessoa usando armadura com uma mão estendida no passado vago reapareceu, sobrepondo-se à realidade. Os olhos de Jae-yoon se arregalaram, o cansaço de antes havia desaparecido, substituído por horror e um vislumbre de uma determinação fria. Ele se levantou lentamente, a espada em sua mão parecia sentir a mudança de seu dono. Em meio ao chão de pedra esmagada, Jae-yoon se curvou, sua voz se tornando grave e pesada. Eu acabei de tomar uma decisão agora. Os dois homens se entreolharam, completamente sem entender o que estava acontecendo. Um deles perguntou confuso: Hã? Decisão? Que decisão? Antes que pudesse terminar de falar, um raio de luz ofuscante cortou o espaço. Jae-hyun avançou como uma tempestade, a lâmina de sua espada desenhando uma linha de luz azul mortal. Os rostos dos dois recrutadores congelaram em choque e descrença quando o golpe fatal já estava diante de seus olhos. Uma força descomunal arremessou Jae-yoon para trás. Sangue fresco espirrou, tingindo seus cabelos brancos de vermelho e manchando seu corpo coberto de ferimentos. No momento em que a consciência se esvaía, um sorriso amargo, sarcasticamente extremo, floresceu nos lábios ensanguentados de Jae-yoon. Ele grunhiu em seu último suspiro, um juramento gravado a fogo pela dor e traição. Se nesta vida eu confiar em alguém novamente, então serei um cão. Embora seu corpo estivesse no limite, seus olhos brilhavam terrivelmente, refletindo ódio e uma determinação fria recém-forjada no inferno.